hoje, né, tivéssemos um disciplina normal, seria trabalhar Thomas Hobbes, né, e John Locke. Mas eu vou fazer só uma introdução, de fato, sobre o Estado moderno, de modo geral, retomando, inclusive, alguns pontos sobre, né, o período medieval. Não é uma revisão, só é dois slidezinhos falando sobre esse período medieval para fazer um comparativo com o que a gente vai chamar de Estado moderno, que se caracteriza com o Estado moderno. Qual vai ser o papel do juiz no Estado moderno, só para a gente fazer essa comparação no que de um comparado ao que a gente tinha visto, que a gente fala do período medieval, que não é um Estado laico. Eu li, né, li a resposta do fórum de vocês, só 7 pessoas responderam, né, o fórum, né, e o prazo, né, no caso, desculpa que aqui caiu na minha tela. Enfim, aqueles que eu li, né, inclusive já até pontuei lá, trouxeram muito bem, né? Teve uma que eu até gostei, que trouxe todo o contexto jurídico do Brasil para o Estado laico, eu acho que foi a Ruth. Eu, hum, eu, tô- sempre eu coloco um dia antes, Ruth. Agora tu me deixaste em dúvida. Eu posso até olhar aqui depois na configuração, tá? Eu até anotei que eu ia ler o que até deixei aqui aberto. A Ruth, deixa eu ver aqui. Foi que trouxe todo um contexto, né, datado, né, de quando se fala do processo de laicização do Estado brasileiro. Né, há um ponto em comum muito legal em todas as falas de vocês, né, em em todos os argumentos, que de fato, né, a gente percebe em comum que, embora a gente viva em um Estado laico, né, aí todos perceberam, né, ou de certa forma manifestaram isso nas suas escritas, que, embora seja um Estado laico, há de certa forma uma predominância, uma presença do que a gente chama, né, do cristianismo imperando, né, dentro do Estado brasileiro, né? Exemplos como o próprio político se utilizarem, né, dessa ferramenta para, de certa forma, aderir, né, conseguir mais votos e sim se tornar político para em nome de Deus, né, trouxeram essa característica. Também trouxeram nas suas escritas, né, a presença de símbolos do sionismo dentro de departamentos públicos. E isso, de certa forma, faz a gente refletir um pouco, né? Até onde, de certo modo, a gente está tão desvinculado do período que a gente estudou anteriormente, né? Do período medieval, no sentido da presença, né? De uma transcendência para o conceito de justiça, né? De uma justiça que está além, né? Dessa relação entre as pessoas, né? Como, por exemplo, o Estado, a ideia de Estado moderno vai querer implantar, né, a ideia de um direito positivo, que não é que anula a possibilidade, inclusive teve outro também, né, de todos, que vai falar sobre até o dia da intolerância religiosa, porque quando a gente fala de um Estado laico, não é eliminar a presença de religião, pelo contrário, né, é para permitir as diversas e as pluralidades religiosas, né, que possa permitir que, justamente, permitindo o respeito de cada uma delas. Mas a gente percebe, sabe, pegando aqui, estou reduzindo que, de certa forma, o que vocês produziram lá no fórum, né, de certa forma, permitindo essa pluralidade, e a partir dessa pluralidade, né, estabelecer um convívio, e o direito seria justamente como vai dizer o John Locke, que é o autor que a gente vai ver por alto hoje, né, é permitir, aqui, que vai permitir, por exemplo, que haja, de certa forma, um equilíbrio e a liberdade, né, de expressão religiosa, tá? Porque senão, de fato, fica... Então, a gente sabe que, por mais que a gente fala que é a favor dessas manifestações, pegando, como está falando, tá pegando um ponto, né, porque eles colocaram coisas muito importantes no fórum, né, aqueles que participaram lá, falando, por exemplo, a gente for ver, né, pegar, falar de Ruth, que ela coloca, foi em 1800, né, e pode me corrigir, tá, meu anjo, caso eu tenha falado a data errada, o ano errado, eu vou lá, né, 1891, né, que conseguiu, de certa forma, declarar, né, o Brasil como Estado laico. Se a gente ver, foi um dia desses. E por conta desse período tardio, a gente até hoje enfrenta, porque a gente fala de um Estado laico
fala de um respeito, de um modo geral, todo mundo vai falar, ninguém vai dizer, eu sou intolerante religioso, né? Mas no nosso gesto, no nosso dia a dia, a gente, de certa forma, pegando de modo geral o Brasil, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo é assim. A gente percebe uma intolerância, trouxeram como exemplo, principalmente intolerância com as religiões de matrizes africanas, né? E, deixa eu ver aqui. Sim, né, Marcelo, justamente como o que você colocou. E aí, você estava até vendo, inclusive, gosto sempre de ficar pesquisando e lendo algumas coisas, né? Eu estava vendo sobre a questão do religião islâmica, né? As pessoas que são, como elas enfrentam determinados preconceitos aqui no Brasil. Descobri uma outra religião que tem aqui no Brasil, que é a Igreja da Unificação. Não sei se vocês já ouviram falar, que tem seu surgimento na Coreia do Norte, e assim diante. E a gente percebe, quando a gente vê depoimento dessas pessoas, que talvez eu falo que tem, porque eu não vivo essa experiência, é muito confortável para mim, que, como o próprio Marcelo colocou, né? Em um país cristão, e eu sou cristã, e aí, obviamente, eu não vou perceber essa intolerância religiosa, já que, né, é a maioria das pessoas. Mas vamos pensar para o outro lado, né? Se, de certa forma, assim como a gente vê no, como é que se chama? Propaganda eleitoral, os políticos, né, se utilizando dessa ferramenta, né, falando tranquilamente, né, Deus, Jesus e assim diante, e a gente vê isso de uma maneira muito tranquila. Mas se fosse ao contrário, né, vamos pegar uma outra religião e falar assim, como que seria a nossa reação? Né? Ser uma relação tolerante, né? No sentido que porque a gente tem que lembrar que a intolerância não só se dá no sentido que você vai lá e vai ficar a pessoa, mas você é como é que essa pessoa fala o nome de Oxum, né? De algum assim, né? Então, quando você tem essa expressão, obviamente você está, de certa forma, dizendo, olha, de Deus Jesus pode, mas o seu eu respeito, mas fique lá no seu canto privado, não sai falando, né? Até me benzo, né? Se alguém falar essas palavras perto de mim, e assim diante. Então, isso, de certa forma, é você reconhecer, né, que você não está respeitando de fato aquela manifestação, né? A liberdade da pessoa de falar o nome, de se expressar e fazer os seus cultos da melhor, né, do mesmo jeito que a sua permite se fazer. E aí, pegando aqui o ponto, foi justamente isso, quando a gente fala de uma filosofia do direito e se pensa toda essa questão de uma liberdade de expressão, repensar também, liberdade de expressão de fato é para todos, para quem, o que, que de certa forma é justo, que é justo, como que a gente vai conviver com essas diversidades, porque é atual, né? A gente percebe quanto mais parece que a gente tem acesso à informação, mais atual fica essas questões, né? Porque hoje a gente pode, de certa forma, se expressar, né, a partir das redes sociais, né? Despejar, né, também, tanto coisas boas, como também, né, aquilo que, de certa forma, as pessoas não toleram. Tem um físico chamado Karl Popper, né, que é um físico, ele até fez um livro que ganhou o Prêmio Nobel de Física, sobre cérebro, mas não é nem sobre isso, porque ele também fez um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, né? Ele era um físico que se preocupava também, obviamente, com questões políticas, né? Porque até para você ser cientista, você tem que se preocupar com as questões políticas, né? Que a ciência precisa, né, de money para se desenvolver. E aí ele vai falar sobre o paradoxo da intolerância, o que é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar desse paradoxo da intolerância, porque ele vai dizer o seguinte: se chegar ao ponto, né, que a tolerância também for tão tolerante ao ponto de ter que tolerar a intolerância, o que a gente vai ter é um estado de guerra, né, porque os intolerantes, eles vão, imagina, você vai ter que tolerar o intolerante, ou seja, você imaginar, por exemplo, que, vamos respeitar a visão dos nazistas, né? Vamos respeitar a visão daqueles de fato que acreditam, né, numa hierarquização a partir do que se determina, né, como raça branca, negra e amarela. Que a gente tem que respeitar essas opiniões, né? Se você for levar, né, é isso que ele está dizendo. Então, o que, que de fato a gente tem que tolerar? Como está falando, quando essa tolerância permite a intolerância, ele vai dizer, você acaba por, de certa forma, sucumbir, né, o que nós chamamos de tolerância. A tolerância acaba não existindo. É muito conhecido, né, esse paradoxo, né, um físico inglês muito conhecido, enfim, caso alguém tenha interesse de depois pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele que fez o critério da forçabilidade na ciência, né, algo hoje só é considerado científico se apresentar o critério de forçabilidade, né,
que possa vir a funcionar ou não. E aí é isso, né? Inclusive, só para vincular com a disciplina, né? Esse critério de forçabilidade na Inglaterra foi considerado um ponto importante para considerar uma prova, né? Como uma prova, né, jurídica, né? Quando alguém fosse dar como testemunho. E aí, como a gente leu lá para vocês, é importante, né, quando a gente fala na filosofia do direito, pensar nessas questões atuais. Embora a gente do período medieval viu a importância que a ligação da igreja com a questão do direito, com a questão da justiça, fazer toda a retomada que muitos de vocês, os 7 lá que escreveram, fizeram, né, se referindo ao Brasil, do processo que a gente passou da colonização, de certa forma, tem até, porque a gente não pode, né, como vai dizer os historiadores, você só pode entender a sua história hoje, para onde a gente vai, se você entender, né, o seu passado, como que aconteceu, como é que se deu essa formação. Isso até de forma individual é assim, né, quando você vai para a psicologia, peraí, né, vamos ver como é que se deu toda a sua, né, toda essa formação do seu eu, né, para que eu possa, de certa forma, te entender, te ajudar e assim diante. Assim também vai ser com a história da humanidade. Então, a gente não pode negar esse passado e dizer assim, vamos seguir como nada tivesse acontecido e vamos em frente. Não. Até porque a gente precisa dar nome para essas estruturas para que possa ter políticas públicas em combate àquilo que, de certa forma, é, é, degrada, né, aquilo que é a base, né, a verdade, a vida, o bem-estar, o bem comum, o direito, né, que todo mundo é igual perante a lei, mas a gente sabe que não é assim que, de certa forma, se comportam as coisas, então o que, que a gente vai fazer com isso, né? Então, não é simplesmente só operacionalizar, precisa também pessoas desse campo que trabalham com pesquisa, né? Lembra, né? A gente trabalhou isso em ética e política. As normas jurídicas, elas não são absolutas. Até o próprio Tomás de Aquino, embora tenha uma base de uma justiça eterna, ele vai falar, a justiça humana, ela precisa desse movimento, até porque o ser humano, dentro de uma sociedade, cria um novo hábitos e precisa se atualizar as novas questões que são colocadas. E, né, é importante que se tenha alguém a pensar sobre isso, né, de certa forma, a desenvolver um ponto, como vai dizer o próprio Tomás de Aquino, né, o papel do legislador, né, ao ponto de ter uma sensibilidade, ver inclusive à frente, né, de que algo possa acontecer para desenvolver e para pensar, mas isso não só parte do legislador, né, todos nós como cidadão tem esse papel, de certa forma, de exercer uma cidadania e assim em diante. E aí, falando do Estado, vou falar um pouco, né, só um pouco hoje, já sabemos, todos vocês estão pensando nessa semana de prova. Acredito que já foi explicado para vocês também, né? Cada prova vocês terão, não é 24 horas, né? Porque senão seria liberado às 0 horas até as 23h55. Então, vocês não vão ter 24 horas para responder. As provas vão ser liberadas às 8h30, né? E aí vocês têm até 23h55. Então, aqueles que gostam de sempre ter a emoção, né, de vai dar tempo ou não, só muito cuidado, tá? Não vai faltar 5 minutinhos para enviar, se puder, né? Porque a gente sabe que eles têm a correria. Mas é muito importante ficar atento a esses horários para que não possa perder, senão vai ter que estar todo um processo para liberar de novo, poder encaixar e assim diante. Vão evitar Professora, esses. Oi? a gente vai ter aula normalmente durante o período de prova, né? Ou não? Não. Porque eu, pelo menos, também fiz essa pergunta para o coordenador, ele falou que eu vou ficar, eu para caso, por exemplo, tenha alguma pergunta aqui, professora, essa pergunta não vamos perguntar também. Professora, qual é a resposta, né, professor? Não, mas a gente vai ficar no chat, vou abrir um chat, no caso, não aqui na plataforma Meet, mas na plataforma que a Facam está utilizando, né? E aí eu vou estar lá, nesse chat, para prestar assistência, mas não haverá aula, Ah, sim, obrigada, professora. tá? Seria muito complicado para vocês esse caso. Imagina, se a gente tiver alguém que trabalha, faz assistir aula ainda. Gente, eu me perdi aqui no. Ah, certo, tá aqui. Então vamos lá, né? A filosofia escolástica, e aí só para poder não. Peraí, Santo Agostinho é escolástico? Não, é patrístico, tá? É só para poder vincular ali a toda a ação. Então, a filosofia escolástica exaltava a existência de uma lei divina,
a partir da qual deveria ser forjada uma lei humana, que viu muito isso, né? A adaptação de uma lei humana para em busca dessa lei divina. Dentro dessa concepção, tal lei não possuiria nenhuma espécie de erro ou falha, em função de sua natureza transcendente. Então, se aproximar cada vez mais, né? Por isso que vai ter aquela divisão, inclusive, da lei eterna. A lei eterna, ela não muda, ela não vai mudar no tempo, no espaço, ela é absoluta. Então, ela não vai errar, ela não vai falhar. Quem erra e falha sempre está vinculado ao que é humano. Vocês vão perceber isso. Essa negação do humano, né, é incrível, se a gente for analisar, pensando na filosofia ocidental, ela vem mesmo desde do sofista, assim, no sentido desde a filosofia antiga, né? Sempre ligar o homem, a natureza do homem, sempre que, de certa forma, induz ao erro, essa falabilidade e assim em diante. Sempre limitando essa possibilidade do homem de ser uma potência em si, né? Mas tem essa potência, mas essa potência vai depender muito como esse sujeito vai, né, de certa forma, se desenvolver, tá? E aí tem que pegar os antigos, é se desenvolver da forma de logos, inclusive vinculado aonde você nasce, o tipo de educação que você vai ter e assim em diante, né? E aí a gente tem que, dentro dessa concepção, né, como eu falei, ela está vinculada à ideia de transcendência, aquilo que não necessariamente é produzido pelo homem, né? Há uma lei eterna, há uma lei divina, que esse homem, pela razão, consegue se conectar a ela, né? E se conecta a partir, por exemplo, no caso, a partir do cristianismo. Dessa forma, a lei de perfeita, ela seria imutável. Se você for pegar lá, né, os antigos e querer fazer uma comparação, você vai lembrar, né, que Platão já falava sobre isso, né, que o homem é bom e perfeito. O homem, né, no caso não o homem, mas a sua natureza, no caso a sua alma, né, ela é boa e perfeita, e é justamente o corpo, né, essa encarnação na Terra a partir desse corpo é que iria, né, desfazer no sentido de viver no mundo da caverna, nenhuma ilusão. Mas a partir da educação você também alcançaria, os sábios, né, alcançariam esse ideal perfeito, né, dos mundos das ideias. Então você vai perceber que isso, embora a gente esteja falando agora dentro de um processo do cristianismo, mas essas concepções elas não são novas, se tratando da filosofia ocidental. Eu sempre gosto de chamar essa atenção de vocês. A gente sempre trabalha aqui, no caso, no continente americano, também ocidental, filosofia ocidental. A filosofia ocidental não é o único modo de filosofia, tá? O único modo de episteme, o único modo de ethos, né? De assim diante. A gente tem, né, filosofias, né? E cada continente desenvolve, né, a partir do que se entende por conhecimento, que se entende dessa relação com o mundo, desenvolve a sua filosofia. Já que se a gente for pegar como a gente aprende no ensino médio, né, que não é só isso que é filosofia, mas boa parte das pessoas, eu acho que se teve filosofia, vai ter aquele professor falando amor à sabedoria, né? Vai desmontar lá a palavra e falar sobre isso. Então, se amor é sabedoria, então, em qualquer lugar você pode encontrar filosofia, desde que seja uma pessoa tentando desenvolver um tipo de conhecimento, né, sobre o mundo e sobre sua realidade e sobre o homem. Então, isso não é uma característica dos gregos, né? Os gregos salvaram a humanidade, ou depois vem, né, o iluminismo salvou a humanidade de um período que ninguém conseguia pensar. Não, tá? Essa é a história que constitui digamos aqui, o nosso país, depois o nosso, e todo o nosso processo histórico. Se a gente tivesse uma outra história, outro tipo de colonização, você tivesse morando em outro continente, provavelmente vocês nem talvez não estudariam, né, esses autores, e sim outros. Embora que tem mais expansão, são esses autores, né, esses clássicos autores, que também estão em outras faculdades fora no caso do Ocidente. Mas é só para também não pensar que não existe um mundo fora a filosofia ocidental, não existe outro tipo de filosofia, tá? Que além de perfeita é imutável. E tem que você lembrar, né, de Platão, que dizia isso, né? É a partir na busca desse mundo, né, desse mundo ideal que ele vai estabelecer, é que o homem vai em busca desse ser, desse bem, né, e assim em diante, porque ele vai desenvolver isso se desvincular, né, se desvincular
das ilusões, né, do corpo, da sensibilidade, em busca desse ideal. Então, isso vai perceber que, pegando aqui a filosofia escolástica, também vai ter essa representação. Essa concepção, tá, surge de modo cristalino, tá, ou seja, visível, né? Nas concepções não é nem um tipo que eu tenho que vai ter tanto trabalho. Se você for pegar uma Suma Teológica ou Cidade de Deus de Santo Agostinho, você vai ter trabalho para encontrar, né? É cristalino, você vê de cara, né, nos escritos deles, essa divisão, né? A Cidade de Deus é o lugar regido, né, pela lei divina, que contrasta com a cidade dos homens, regida pela lei humana. A tarefa de incorporar a lei divina no âmbito de uma lei humana é o que deve ser realizado pelo direito. Então, naquele período, o direito era justamente. Aí, lembrando, né, que isso é um compilado, que lembra que são. Desculpa, professora, desculpa o incômodo. Mas você está transmitindo algum slide? Você está rodando um slide no computador? Não está aparecendo? Foi, Porque aqui só está olha, aparecendo um negócio amarelo, agora que apareceu o texto. foi porque eu voltei para olhar a imagem de vocês. Gente, então acho que está com um problema o Meet. Acho que Eu achei que tinha voltei, bugado, mas agora. certo. Quando eu for. Vocês perceberem que eu estou falando, não está mudando, vocês me avisam. Quando eu voltei para olhar quem estava falando, aí eu acho que mudou a tela de quadro. Vou ficar aqui de olho no celular, mas às vezes eu esqueço, tá, gente? Então, quando eu não mudar assim, né, vocês me avisam, por favor. Acho que não. Olha, ó, eu mudei aqui, não mudou. Eita, gente. Eu acho que eu vou ter que fazer essa volta. Pronto, eu tenho que voltar mesmo, pelo jeito. Acho que é um problema na plataforma. E aí, não esqueça de olhar aqui. Aí, lembrando, né, se a gente também vai ter uma inovação, né, quando chega em Aquino, sobre o direito que precede a justiça, né? Primeiro tem a ideia de um direito subjetivo, para depois eu falar de um conceito de justiça. É diferente, por exemplo, de Platão, que tem um conceito de justiça universal, né, que aí as pessoas vão buscar, assim, então, como também no próprio Aristóteles. Ele que vai fazer a grande diferença dele de Aristóteles é essa. Não existe justiça antes do direito, tá? Primeiro eu tenho o direito, esse direito que é subjetivo, ele não está se referindo a um direito positivo, mas é que a necessidade de uma lei natural, que isso, né, há uma pertença, né, quando a gente vai em coletivo, e a partir disso a gente vai ter normas, vamos ter lei. E a justiça vai ser justamente reequilibrar, né, dar a cada um que é seu a partir disso. E a tarefa, né, como ele vai colocar aqui, no caso do direito nesse período dessa unidade 2 que a gente se refere ao direito no período medieval, é justamente incorporar essa lei divina. Isso os dois vão ter em comum. Só vão apresentar meios diferentes para isso. Mas em comum, todo o período medieval é isso, né? E aí, por isso, não tem como separar, né, o Estado da Igreja, né? Já que é a partir dela que vai ter toda a base do direito. Deixa eu ver se muda. Não mudou, tem que voltar. Vai ter trabalhoso. Não mudou. Mudou. Ressalte-se, né, que se trata de uma tarefa dificílima, né? Na concepção tomista, há uma lei eterna, uma lei natural e uma lei humana. A lei eterna regula toda a ordem cósmica. Como a gente viu, é só para, né, aproveitar, refrescar a mentezinha de vocês e assim diante. E a lei natural é decorrente dessa lei eterna, que é para adaptar. Fica claro nas duas concepções, sinteticamente resenhadas anteriormente, que a lei superior, a divina, né, para Santo Agostinho, e a eterna para São Tomás de Aquino, emana de uma força sobre-humana, né? Que no caso é Deus. Esse vai. Ora, exatamente para colocar um novo centro nessa concepção é que surge o direito natural, né? Você vai perceber, por exemplo, inclusive no título do Arbitrário, ele vai falar do justnaturalismo,
né? Quando ele vai apresentar, ele apresenta 3 autores na hora, mas a gente vai trabalhar o Locke e o Hobbes, né? Como nesse momento. Vai falar sobre o direito natural, mas um direito natural que não está vinculado a essa, como ele colocou aqui no texto, né? Essa força. É o natural que parte da razão humana, né? Olha, e por que que é natural? Não é porque há vamos dizer assim, há algo exterior, né, que transcende a nós, que vai estabelecer. Mas ele vai dizer, né, você percebe, né, a partir do logos, que é algo natural do homem, e a partir do que a gente vai chamar de racionalidade, né, de discurso que o homem faz, a gente percebe que ele vai ter, como ele vai dizer, vai ter sim direitos naturais, inclusive a propriedade privada, né, de acordo com John Locke. Não é algo convencionado. Quer dizer, a própria razão não faz chegar até isso, de acordo com ele, tá? Estou pegando citação Locke. A gente também vai falar um pouco sobre o Hobbes, não sei se vai dar tempo de falar hoje, tá? Também não quero encher vocês de conteúdo, véspera de prova, certo? Então, dentro desse aspecto de laicização, né, que é a separação do Estado da Igreja, da cultura moderna, vem surgindo essa ideia, até porque é um caminho muito mais, vamos dizer assim, convincente, né? E você imagina que você quer convencer determinada pessoa, é melhor você falar que é um direito natural do que um direito convencionado. Né? Você, olha, é uma convenção, a gente acha que é melhor que não, olha, é um direito natural. Deixa eu te dizer por que a propriedade privada é natural. E vai lá e, como boa parte dos filósofos vão fazer do período moderno, que a gente na filosofia chama de experimento mental, de convidar a fazer uma reflexão se determinada coisa não fosse um direito natural, como é que seria o mundo. Né? Porque não tem como a gente montar, a gente faz suposições de como é que seria. Não seria muito mais trágico? Aí você se convence daquilo e fala, então de fato isso deve ser um direito natural. Imagina se a vida não fosse um direito natural, como é que seria uma sociedade onde não garante isso? Então de fato, né? Sem precisar necessariamente recorrer né, no caso, como fizeram, né, toda a história da filosofia do direito do período medieval. Então a gente vai ter justamente essa característica de um justnaturalismo, ainda vai sim, ainda permanecer um naturalismo, mas como eu já percebia que o Tomás de Aquino já fez esse passo, né, o próprio Maquiavel também vai mudar um pouco o percurso da filosofia do direito, na verdade na filosofia política, né, você vai perceber que até fica muito complicado quando você pega um livro do próprio Eduardo Bittar, né, do Prudêncio, ou até mesmo do Miguel Reale, ou do Giovanni Reale, você vai perceber que é uma filosofia do direito fazendo uma filosofia política. Porque, ao mesmo tempo, eles estavam tentando, naquele período, conceitualizar a ideia de um Estado, né, da cidade-Estado. Então, a grande pergunta era, né, o porquê a formação de um Estado e qual que seria a interdependência entre eles, né, da formação sobre eles. Então, a boa parte, como estava falando, dos experimentos mentais, que você vai encontrar em Hobbes, em Locke, em Rousseau, que é aquela ideia. Como é que surgiu, né? Como é que surgiu o Estado, né? Como é que se deu o nascimento de um Estado nacional? Porque por mais que a gente fale, no Brasil teve a independência, isso surgiu... Não, mas já havia, de certa forma, né? Só foi a documentação, né? Vamos dizer, todo o processo. Mas como é que se deu, né? Toda essa ideia, essa convenção e assim diante. Só que não está se referindo apenas a um país, né? Eles pensam de um âmbito universal. A gente escrito alguma coisa. De que a verdade das ciências estava confiada, marcando, né, marcado profundamente pela ideia, né, que predominava no século XVI, de que a verdade nas ciências estava confiada à razão matemática, que você for pegar o século XVI e estudar a história da ciência. Gente, a letra está dando para vocês observarem o tamanho correto, que aqui quando eu botei aqui, mas está parecendo tão pequenininho no meu celular, mas pode ser que está no celular. Pelo menos para mim. Tá bom, obrigada. Eu aumento aqui o zoom. E aí, se você for pegar, havia um grande boom da ciência no século XVI, ao ponto da religião, da ciência ser praticamente, vamos pegar assim, né? Ser um dogma. Tudo que é cientificamente, tudo que é determinado pela ciência daquele período é tido como uma verdade, né? Hoje é diferente? Não, mas hoje a gente tem o seguinte, a ciência ela nos proporciona segurança e uma formação segura, e se você for pesquisar as informações, te apresenta uma metodologia.
É óbvio que se você não for formado em química, não adianta você ler um artigo em química, né? Para você entender, você não vai. Por isso, cada um dentro da sua formação e você confia, né, em determinadas pessoas que têm aquela formação para te passar e te dar uma segurança sobre isso. Então, a ciência hoje te passa uma informação segura, porque se a pessoa... Professora, Ai, oi, porque tem uma eu metodologia. tava estudando aí sobre o período medieval, a gente vê como a ciência era assim meio maluca. As pessoas acreditavam que se você tivesse um problema, por exemplo, no osso da perna, se você tomasse um remédio com pó de osso da perna de uma pessoa que já morreu, você ficaria bom, tá entendendo? Então, eu estava Não mostrando que conhecia essa. elas eram saqueadas para roubar os ossos das pessoas para fazer remédio naquele tempo. Loucura, né? Eu não conhecia como é que chama? Vamos dizer, esse remédio, né, desse período, né? Então, por exemplo, se era determinado, né, e aí, como você está colocando, era tido como, é que você falou, né, como uma ação, por exemplo, acaba gerando outra. Por exemplo, se você, por exemplo, vem assistindo um jornal, isso acontece, tá, gente? Principalmente quando envolve ciência, economia política. Olha, não está vendendo muito cenoura, tá? Os produtores de cenoura tá muito. Então, vamos focar, cenoura é bem para a saúde. E é, de fato, tá, gente? Mas digamos, pode dizer que e aí sai, por exemplo, alguma coisa sobre isso. Então, você começa o quê? Cada vez mais adquirir aquilo e assim em diante, né? Só um minutinho. Só para a gente orientar. Então, a ciência, ela é, né, de certa forma, o parâmetro que a gente tem. Só que diferente, como o Paulo acabou de destacar, diferente de hoje, a gente antes tinha uma ciência que tinha como base o que, que a gente chama hoje de falácia da autoridade, tá? Ou seja, quem era a autoridade científica? Era uma pessoa, por exemplo, era o Aristóteles, né? Era toda a física, toda a física era baseada na física aristotélica, tá? E aí, por exemplo, hoje a gente não tem a pessoa, hoje a gente tem a metodologia, tá? Hoje a gente tem a pesquisa, são instituições que determinam na pesquisa, então a gente mudou, né? Mas a ciência ainda tem uma autoridade, ela proporciona uma segurança. Então a gente tem, né, por exemplo, determinado, vamos pegar aqui, né? Qual a diferença, que não é que não tem, porque tem as sabedorias, né? Por exemplo, se você for conversar com, vou pegar aqui o exemplo da minha avó, né? Ela vai falar sobre determinadas plantas que, de certa forma, te ajudam nesse processo. E aí, quando você, digamos, vai lá na Terezinha Rego, na Universidade Federal do Maranhão, ela te utiliza das mesmas plantas, só que a diferença está em quê? É que, no caso, né, como ela apresenta uma metodologia científica, ela vai falar das propriedades. Olha, digamos que ele fosse, de fato, um ótimo aluno de física, um ótimo aluno de matemática, eu acho que a teoria heliocêntrica não está errada. Mas passou mais esses séculos e séculos estudando uma física errada. Eu acho dificilmente que boa parte de nós iríamos, de fato, na mesma hora, acolher essa teoria dele, né? Ele ia ter que passar por um processo onde teria que provar, que alguns iam dizer, olha, dado as comprovações científicas atuais, que foi isso que teve que ser feito, né? A partir do surgimento de novas tecnologias, foi cada vez mais se conseguindo, né, até de fato derrubar a teoria geocêntrica, assim como também a teoria da Terra plana, né, a partir de dados científicos. E aí, a partir dos resultados que eram estabelecidos, ou seja, por que cada vez mais a gente é apaixonado pela ciência? No sentido que ela te dá um resultado de imediato, né? Ela não é tão chata como a filosofia, que te deixa sempre num ponto de reflexão, né, de dúvida e assim diante. Mas a ciência, ela fala, vou te entregar um produto, um resultado. Então, ela foi apresentando esse resultado. O René Descartes foi isso, vamos dividir, né? Vamos começar a dividir cada área, cada um começar a pesquisar e apresentar resultados sobre isso, né? Já dizia Francis Bacon, olha, tá cheia dessa ciência contemplativa, tá, pessoal aí do período medieval, vamos agora mudar a ciência no sentido de mudar a natureza. Você conhece uma planta, agora entendeu o processo dela, porque assim que era Aristóteles. Deixa eu ver como é que vai dar todo o processo do nascimento da uva. Aí entendi, que legal, eu tenho um conhecimento. Aí o que Bacon vai falar? Me poupe, né? Ora, agora que eu sei como é que é, eu quero uma coisa nova, eu quero uma uva sem caroço. Porque, né, muito trabalho. Ai, também é muito chato, né? Vai que a gente não faz uma plantação correta, não colhe direito, eu também quero sempre uvas doces. O que vai acontecendo? A gente vai começando
a fazer mudanças a partir do processo que a gente vai conhecendo. E a ciência foi apresentando esses resultados. Isso também em relação à saúde. Só que tem que lembrar, né? A ciência ela é feita por seres humanos. Então ela não é, como é que chama, perfeita e romântica, que é o bem da humanidade, porém. Vai depender de quem está à frente dessa ciência, tá? Qual é o objetivo dos cientistas e assim diante, assim como também empresários, como política, como filosofia, como direito, né? Depende de quem está à frente. Qual é o objetivo, de fato, de estar toda uma linha de raciocínio de como o homem conhece algo, para depois falar se existe ou não um direito natural. Então, está tudo muito vinculado. A gente que estuda separado, mas as coisas estão muito vinculadas, eles não fazem esse compilado, né? Como fosse áreas que não conversassem, não se dialogassem, não dialogam. Então, no século XVI, de fato, né, a gente vai encontrar, se você não só essas coisas que você contou, Paulo, o próprio fato que hoje talvez a gente fala, meu Deus do céu, como é que as pessoas acreditavam na teoria geocêntrica, com tantas coisas óbvias que hoje é muito mais fácil entender. Aí é fato, né, porque boa parte das vezes era a partir de uma crença que as pessoas acreditavam ou de uma autoridade epistêmica, né? A partir do momento que as metodologias científicas elas foram, de certa forma, distribuídas, né, hoje você, qualquer pessoa pode ficar acompanhando revistas, sites, o que está tendo de mais moderno, né? E você acompanhar o que foi feito. Geralmente a gente vê o resultado, mas você pode acompanhar todo aquele processo se de fato você quer ver e entender como é que se deu. Hoje, cada vez mais tem pessoas que ajudam a gente a entender, né, o que é a linguagem científica, quando ela é muito técnica. Hoje, canais como o YouTube, eu quero saber mais sobre tudo, olha, parece que está tudo muito bem conectado, né? As disciplinas são dadas de maneiras separadas, mas quando você junta, né, vem aquela pandeia, está tudo conectado, não são disciplinas necessariamente distantes de si e desconexas, né? A maneira que é atribuída que aparecem desconectadas e assim diante. Já dizia, né, Descartes, no final o que a gente faz? A síntese, né? A gente junta tudo para saber de fato se a gente entendeu o todo. Embora eu não concorde muito com ele, né? Mas aí é um outro momento. E aí, como eu falei para você, a gente não vai estudar Maquiavel, mas é importante destacar algumas coisas sobre o Renascimento, né? Porque, até para chegar no período moderno, algumas mudanças de pensamento teriam que ter ocorrido para esse despertar que chamamos de iluminismo, né? E dá até aquela sensação que tudo que foi feito no período medieval não tivesse tido, não fosse produtivo, e que no processo que não é bem assim, tá? A lógica evoluiu muito nesse período, a própria ciência, né, no período medieval, ela teve um grande progresso e assim diante. Então, a gente, né, para também não rotular todos vários séculos em determinadas ações separadas, né? Então, o renascimento e o surgimento da concepção moderna do Estado e do direito e da justiça. Então, o renascimento europeu do século XIV, certo? Ao século XVII, foi um movimento cultural de retorno aos valores clássicos grego-romanos, que modificou radicalmente a filosofia política, né, o direito e a doutrina da justiça desenvolvidos ao longo da Idade Moderna. E aí vou pedir licença para ler aqui um trecho do livro do Protágoras, para fazer essa retomada, quando ele fala voltar aos clássicos, mas voltar a outros filósofos daquele período, que a gente passa batido, como Epicuro, por exemplo, né? Só um minutinho. Tá. Então, né? Quando ele vai falar justamente do materialismo, e aí vai trazer toda essa concepção para dentro da questão da filosofia política. E vão retomar, né? Vão encontrar textos de autores, né? De filósofos, tá? Como, por exemplo, do tipo Lucrécio, né? Dentro da área da ciência, vamos dizer assim, das ciências empíricas, naturais, e também outra obra que vai ganhar notoriedade é a obra de O Príncipe de Maquiavel. Né? Até hoje, muitas pessoas utilizam, né, o termo maquiavélico, configurar, né, determinada, como vinculada a uma atrocidade, né, ou uma maldade. Eita, mas que é muito maquiavélico, a gente usa muito, e vamos entender de fato se essa fala corresponde a Maquiavel, do pouco que eu vou falar aqui dele para vocês. Então, a gente vai ter, bom, só para trazer, né, da onde que vem esse materialismo que a gente vai encontrar nos modernos,
e vai ser de um resgate de um livro da natureza do Tito, onde ele vai recuperar a filosofia de Epicuro, que é uma filosofia materialista e tomista, que Demócrito já tinha dito há muito tempo, né? Pois afirmava que somente existem átomos, né, movendo-se no vazio por toda a eternidade e que todas as coisas existentes na natureza teriam sido criadas por esses mesmos. Além disso, existiriam infinitos mundos. Isso vai ser muito importante, porque você tem que ver com direito. É justamente para falar de quando, por exemplo, o John Locke vai falar de intolerância religiosa ou de uma liberdade, ele vai resgatar essa questão, inclusive, empírica. Tá? Quero te dizer que você não é nada se comparado ao universo. Então, não vem ver que o seu modo de pensar, o seu modo de ver o mundo. Não, você tem que respeitar essa pluralidade, né? E aí, nessa concepção, a própria ciência, a gente for lembrar, por exemplo, inclusive, Giordano Bruno, né, que falou que o universo estava em expansão e assim diante. Como assim vai estar em expansão? Né? Não coincidia, né, com aquilo que estava sendo determinado ainda com a ideia de um Estado, ciência e igreja tudo vinculado. Então, tudo que rompia esse pilar que era unificado acaba sendo condenado. O próprio Galileu foi condenado, né? Só que aí ele tinha, assim como Sócrates tinha amigos, né, Galileu também tinha. Então, o que ele fez, colocou uma nota de rodapé, tranquilo no texto dele, que seria o suficiente para o texto dele vir para batido e não ser, né, e de certa forma, não ser, como é que se chama, ir para a fogueira. E aí o que acontece? Ele vai dizer o seguinte: além disso, existiram infinitos mundos, tá? Porque os átomos seriam infinitos e teriam sido levados em seu curso a uma distância cada vez maior. Isso é besteira, a gente sabe que tem uma área da ciência que até hoje estuda isso, né, gente? Tá? Que estuda o universo, tentando encontrar novas galáxias, se é possível vir até lá. Então, embora possa parecer coisa antiga, tem ciências atuais que trabalham, né, a partir disso, e que tem muito, inclusive, financiamento, né, das áreas para estudar isso. Então, ele vai retomar a questão do outro ponto, o texto do título Canso Fraz de Epicuro, essa ideia de causalidade, que até hoje, tu já tinha isso. No caso, eu não estou lembrado se eu trabalhei com você, se eu fui, porque ele foi professor de filosofia geral, mas foi uma coisa que eu trabalhei, né, quem foi meu aluno de filosofia geral, é que um dos princípios clássicos que vocês se encontram na Grécia Antiga é o princípio de causalidade. Tem toda uma explicação, mas vamos pensar, tudo a gente procura uma causa. Né? Aí você tinha uma dor de cabeça, qual foi a causa? Se você fala que de Deus, quem foi? Aí você quer saber até a causa, né? Tá, aí vamos para o lado da científica, tem o Big Bang, tá? O que foi que causou o Big Bang? Essa maneira de pensar é uma maneira que veio, né? Todo mundo pensa assim, não, tá? Até isso foi ensinado, surgiu esse conceito de causalidade na filosofia antiga, tá? Quando justamente houve o rompimento, né? O que eles chamam de mitologia, e aí termos como física, arqué, causalidade foram pontos para o surgimento da própria ciência. Então, hoje você quer entender por que determinada coisa é dessa coisa. Então, você isso. Então, nesse período retoma, de fato. Porque antes tudo era Deus. Agora eu vou buscar de novo, né, a teoria da causalidade, né, aristotélica, que é incrível também, a ideia de uma causa final e assim em diante. Então, esses conceitos vão voltar, né, à tona nessa ciência moderna, né, do século XVI, né, século XIV, XV, XVI, que é todo um processo. Deixa eu só... E aí ele vai colocar, né, a ciência moderna deixou de lado a teoria aristotélica, né, obviamente, a ideia de uma causalidade final, e passou a adotar a hipótese materialista, que é o quê? Né? Rompe com isso, aí no final do século, eu pensar, olha, pode ter o acaso, a necessidade material, que explica o mundo, e a única causa de tudo que existe é a causa eficiente, né? Que é o princípio que faz mover todos os corpos, né? Sejam eles celestes, sejam eles corpos dos animais. Né? E aí vai apresentar essa questão do darwinismo natural. Só mesmo uma questão de contexto histórico. Maquiavel, por outro lado, que está lá dentro da filosofia política, com a obra, né, super conhecida, O Príncipe, né, abandona definitivamente a antiga tradição ética, que era lá de Platão e de Aristóteles, assim como a ciência também vai ser deixada de lado,
que via o ser humano como uma natureza virtuosa. O homem é virtuoso por natureza, né? Ele só foi corrompido pelo corpo, né? E aí a gente vai ter lá Aristóteles falando a partir do hábito, para poder você se tornar essa pessoa virtuosa, e a gente vai ter Platão a partir da contemplação, a partir da educação, para que você possa... E aí a gente vai ter um resgate dos dois filósofos fazendo a mesma coisa, né? Então, Tomás de Aquino, a Cinderese, e o hábito, e o Agostinho a partir da contemplação. Então, a gente vai ter aqui, né, o que deveria ser cultivado para desenvolver plenamente as suas possibilidades. Então, ele vai abandonar essa ideia que a natureza humana é virtuosa, né, que deveria ser cultivada, que o homem em sociedade vai desenvolver todas as coisas mais lindas do mundo, só que vai dizer nada disso. Tá? Para Maquiavel, é preciso partir da verdade efetiva das coisas. Tá? Então, Maquiavel ele foi um realista político. Ele não é uma pessoa, eu também não vou defender ele, né? No sentido, mas ele foi um realista político. Ele vai partir do seguinte, nesse negócio de que a natureza do homem é assim. Não, gente, vamos ver como partir da realidade efetiva, o que o homem está fazendo, né? E lembrando, né, o nome do livro já diz, é O Príncipe. Então o livro não foi feito para todos, não foi feito para, vamos dizer, para plebe e para outras pessoas lerem. Era necessariamente para o príncipe, né? Para como ele deveria se manter no poder. Você imaginar, por exemplo, né, que o Marcelo tivesse, digamos que o Marcelo ganhasse aí um dia de um prêmio de se tornar invisível, né? E disse para que nisso ele fosse passar um dia no Congresso Nacional. Então, ele precisaria mais de um dia, né? Digamos que um mês. E ele ia falar que nessa vivência dele ele fosse descrever tudo o que acontece nos bastidores do Congresso Nacional, e daí ele fosse fazer um livro a partir disso. O que a gente ia esperar do livro do Marcelo Ribeiro, né? Será que a gente ia ter um livro falando da virtude do homem, ou um livro muito mais voltado para a questão de Maquiavel, de como as pessoas vão se colocam nos jogos políticos para você se manter no poder e assim diante? Então foi isso, né, que Maquiavel fez, né? Falou assim, olha, príncipe, tu quer se manter no poder? Vou te dizer como é que você tem que fazer, tá? Bora pensar no título, como é que seria o nome desse livro, gente? Até o final da aula, né? Mas estou compilando, pudesse de fato alguém pudesse ter esse poder de vamos ver como é que se dá todas as articulações políticas, né? De todos os... E aí o Maquiavel pega e fala assim, tu quer se manter no poder, querido príncipe? Vamos, como é que tu tem que fazer? Como tu tens que fazer, tá? Porque a natureza humana, você diz que é isso. Vamos entender como é que se dá os jogos políticos, tá? Vamos entender como é que vamos dizer, até um pouco de Marx, que eu estou fazendo também, né? O que anima a população, né? É melhor ser amado ou ser temido, né? O amor, aí vai dizer algumas coisas interessantes, né? Porque eu não posso obrigar vocês a gostarem de mim como professora, tá? Não posso, é algo ou vocês gostam ou vocês não gostam, e ponto, acabou, tá? A gente não compra o sentimento do outro, né? Pelo menos eu acho que não, né? Mas eu tô pegando aqui como exemplo Maquiavel, tá? Certo? Mas, por mais que vocês me dêem, quando eu falo a temeridade, meu querido, eu posso fazer vocês terem por mim. Lembra de algum professor de vocês, tá? Provavelmente vocês vão lembrar mais dos professores que geraram em você temor do que carinho e amor. Lembra aquele professor que é doido? Era a única pessoa que estudava a prova, porque ninguém se temoriza com ele, não. Não. A professora pode dizer, nada, é mais pacífica, é mais tranquila, qualquer coisa a gente conversa. De repente, ela libera atividade por mais um dia. Mas tem professor que não tem nem coragem de pedir. Né? Nem coragem. Então, ele vai justamente, né, falar sobre isso, sobre a questão, né, entendendo como é que se dá todo essa, não só as relações políticas, mas também como é que se dá essa relação política com o cidadão. Vamos ver como é que se articula isso. E isso é o livro Príncipe. O livro Príncipe, quando foi dado para a população, chocou justamente por isso. Tá? Porque primeiro... E depois, quando se tornou uma obra clássica para ser estudada, né? Então, caraca, tudo isso, né? Os fins justificam os meios e assim diante. Ai, que o cara é cruel, não sei o quê. Mas se você, se você for fazer um curso de ciência política, né?
ele é o que, dentro das categorias que a gente divide os cientistas, né, ele é o realista político, né, que inaugurou o realismo político. Não é mais sobre como deveria ser cultivada a natureza humana, é a partir de como a natureza está sendo efetivada e a partir disso fazer articulações. É daí que surgem as ciências políticas. Né? A política passou a ser ciência. Até então, a política era filosofia, que é uma diferença entre ciência política e filosofia política. Até então, a filosofia era esse viés, né, filosófico. Agora passou a ser científico. Tem estratégias, tem meios, tem conceitos, né? O mais clássico de Maquiavel é ele até muda o conceito, né? O conceito de virtude vira virtude, fortuna vira fortuna, para, de certa forma, mostrar outras maneiras da articulação política. E Maquiavel ele iniciou, né, dentro desse processo, dessa mudança, né? Sim. Você está no slide 7. E agora? Não, eu estou no slide 8, gente. Desculpa. Quando eu volto para olhar vocês, obrigada, tá aqui. Então eu vou passar um tempinho para vocês lerem qualquer coisa. E aí, né, obrigada, tá? Desculpando, gente, porque realmente às vezes eu falo, esqueço de olhar para cima do celular para ver se está mudando. Eu acho que realmente o Meet está com problema hoje. Tá? E aí, ele vai falar justamente sobre isso, algumas coisas, né, esses pontos. Já se encontra, estou resumindo, tá? Qualquer coisa, melhor sempre é ler a obra, né? Por exemplo, a questão da você, por exemplo, fazer alguma ação que gera temor nas pessoas, né? E aí, com alguém, e aí todo mundo que está ao redor vai se sentir incluído nisso. Isso vai acontecer com fulano, tá? Então ele vai dizer, né? É quando há justamente a ruptura entre ética e política. Porque até então, até esse momento, até antes de Maquiavel, ética e política estava vinculada no sentido, olha, você tem que ser aquela pessoa virtuosa. Não, no jogo político, né, há determinadas ações que precisam ser feitas para que você continue no poder. E essas ações, se você for levar para o campo de uma reflexão ética, de uma moral, você não vai conseguir fazer. Tá? Então, por exemplo, né, festas, né? Ora, meu amor, o que mais apetece rapidamente, né, pessoa humana? A educação é um projeto muito longo, você precisa chegar para conquistar as pessoas. O que você vai fazer? Conheça seu público. Né? Preciso de coisas, você fazer eventos que marquem aquela pessoa de uma tal forma, né, que não precisa, né? Porque, por exemplo, um investimento em educação, a gente sabe, aproveita de 20 anos, 50 anos. Por mais que, por exemplo, vamos imaginar o Fiano é prefeito, né? Se um prefeito faça um projeto de educação, vocês não vão ver o resultado agora. E aí, né, primeiro que precisaria de uma continuidade depois de 4 anos, tá? E depois de mais 4, mas vocês não vão ver o resultado disso agora. Então, o que ele precisa para fazer algumas coisas que as pessoas olhem de imediato, percebam, então, mas eles precisam ver. Então, eventos, festas, imaginei tudo que a gente já passa aí, que é muito parecido. Então, que aquela pessoa fez isso, né? Estou vendo, estou olhando o serviço, porque educação você não olha, estrada você olha. Ah, tá aqui, estou olhando, passou o cliente. Se você, por exemplo, não tiver um filho, não tiver uma educação, não tiver na educação de base, você não vai ver, né? Tá? Então, é muito mais distante. E Maquiavel já falava sobre isso, né? Você precisa, de certa forma, manter que o povo te apoie, ao mesmo tempo manter essa distância, né, da questão do afeto, né, do temor, e todos os jogos, estou só resumindo, né? Então, por isso vem a frase, assim, justifica os meios, ele não está solto, ele está justificando, né, o que de fato acontece dentro dos processos burocráticos da política. Ligada exatamente a asfaltar a rua e assim diante. Então, você está ali mais presente. E aí, por isso, né, para Maquiavel, é preciso, a partir da verdade efetiva, que era que eu estava, que eu pensava que eu tinha mudado o slide para vocês, daquilo que o ser humano é realmente e não de como ele deveria ser, né, de como ele vive, tá? Não de como de como ele vive e não de como ele deveria ser ou de como ele deveria viver. Então, por isso, parte do realismo. Isso vai, gente. Oi? Que aqui no meu saco fica pequenininho.
Este é um novo ponto de partida. Eu acho que ela é uma partida para vocês, desculpa. Ler aqui, ó. A segunda obra, tá, que moldou o século XV foi O Príncipe, né, de Nicolau Maquiavel. O texto foi publicado em 1513, já dentro de um novo espírito científico. Então, para vocês perceberem, tá, que nada está fora do contexto. Precisou uma mudança na ciência para ter uma mudança política, tá? Que dominava, né, a Europa, o materialismo. Tá? A ideia central do materialismo consiste em afirmar que somente a matéria é a causa de tudo. Tá? Então, aquilo que existe, por isso o realista político. E a causa de tudo, o que existe, a relação possível para os fenômenos que observamos na natureza é a que recorre aos corpos e ao seu movimento. Além disso, essa parte aqui é importante, não existe nenhuma espécie de teleologia. Lembra quando eu falei da ética platônica e da ética aristotélica, que é uma ética teleológica, né? Todas as ações humanas têm um fim, a finalidade, que é justamente a felicidade, né? No caso de Aristóteles, Platão é o bem, assim diante. Então, vai ser rompido isso. Não existe uma espécie de teleologia na natureza humana, tá? Pois tudo que existe é fruto do acaso. Cada um aí está, pode dizer, igual são dados jogados no mundo e assim diante, mas não necessariamente isso que ele está querendo dizer, né? Ele está falando, olha, cada ação humana não tem uma finalidade única, tá? Que no caso ali parece um termo de harmonia, que por mais que você siga o caminho errado, mas a sua ação sempre é pensando naquilo. Seu acaso, o que contraria frontalmente a doutrina da ética antiga, que estava fundamentada na ideia de uma teleologia universal, que também se aplicava aos atos humanos. Tem até aqui um trechinho de um livro, mas eu não vou. Mudou? Este é um novo ponto de partida, né, a partir da filosofia política, do direito, da moral e das éticas modernas. Tá? Thomas Hobbes, né, John Locke e seus seguidores estabelecerão os fundamentos de uma visão realista dos seres humanos e de suas doutrinas éticos-políticas, né, passarão a refletir essa nova concepção de ser humano. E aí, pegando alguns pontos que eu não coloquei aqui, mas vou compartilhar com vocês, ver se mudou. Enfim, vou olhar aqui. Maquiavel abandona definitivamente a ética, que via no ser humano uma natureza virtuosa que deveria ser cultivada para desenvolver plenamente as suas possibilidades humanas. Para Maquiavel, é preciso partir da verdade efetiva das coisas, tá? Daquilo do que o ser humano realmente, daquilo que é realmente, e não de como ele deveria ser, de como ele vive e não de como ele deveria viver. Esse é o realismo político de Maquiavel. Né? E aí tem até uma citação dele, pegamos até dessa citação, que no final da citação ele diz o seguinte do livro O Príncipe: desse modo, é preciso a um príncipe, tá? Parar de se... Perdão, desde o começo que eu falei uma palavra errada. Deste modo, é preciso a um príncipe, para se conservar, né, que aprenda a poder ser mal, se utilize ou deixe de se utilizar disto conforme a necessidade. Né? Aprenda, né, o poder de ser mal, né, no poder, que aí o mal sempre foi mal visto, lembra? Mas o mal nem existe ontologicamente no período escolar, né? E que se deixe utilizar quando, conforme isso for necessário. Tá? Acho que é isso. Esse vai. Esse é assim, toda hora eu vou ter que parar um pouquinho para pedir muito. Maquiavel, né, de certo modo, reescreveu a Ética Nicômaco, que é uma obra aristotélica, para o uso dos príncipes, né, adaptando a um novo paradigma cultural que não mais conservava a excelência do caráter. Aquela ideia do caráter, lembra, né, o conceito de caráter, aquilo que te lembra?
vincula a fazer, né, o que é bom para o outro, quando você fala de justiça, sempre pensando no outro e assim diante. Então, esse paradigma cultural que não mais considerava a excelência do caráter como a finalidade última da vida humana. Então, até o desenvolver o altruísmo no ser humano, esse caráter humano, que é a finalidade da vida humana, não tem a finalidade não. Ou essa condição necessária para a sua felicidade, né? Que caráter e felicidade são algo comum. Aquela ideia, se for uma pessoa virtuosa, se for uma pessoa de caráter, você é feliz. Maquiavel quebra isso. Na modernidade vai ter um autor que a gente vai estudar daqui a tempo, vai ser Kant. Kant vai falar, embora boa parte da ética de Kant ele tente excluir a ideia de um Deus, né, para não ficar, até quando o período que ele vivia, não seria mais possível apresentar uma ética, como é que se chama, vinculada a uma religião, querendo expandir isso, né, para todos os lugares. Então ele vai apresentar uma ética deonte, uma ética do dever, uma ética das formas, que a gente vai perceber que tem muito a ver com as bases, né, de boa parte das religiões cristãs. Só que ele vai falar isso também, né? Ser uma pessoa de caráter não implica ser feliz. Tá? Então, alguém aqui de vocês podem citar alguns exemplos, não sei, de momentos que vocês foram seguir o princípio, vamos pensar, um princípio ético, mas esse princípio ético que vocês seguiram acabaram por deixar vocês tristes, não felizes. Tá? Pode ter deixado você tranquilo conscientemente, mas aí o espírito de felicidade, vamos dizer assim, aquilo que a gente sente, que é difícil, né, falar de sentimento, né, de emoção, mas vocês falaram, né, ou então daquilo que é correto fazer. Então vamos imaginar uma mãe, né, uma mãe que tem um filho que cometeu um ato ilícito, denunciar ou não. Então, digamos, dentro de uma ética do caráter, eu tenho que denunciar, é meu dever, né, ele, digamos, matou alguém ou roubou alguma coisa, tem outros filmes, tá? Pegar esses que a gente sempre utiliza como exemplo. E aí eu tenho meu papel. Aí, por exemplo, eu não vou ficar muito bem se eu denunciar o meu filho, qual é esse? Aí justamente isso, né? Então você talvez possa seguir o dever, e esse dever não necessariamente vai deixar você feliz, né? E vice-versa. Também não fazer não quer dizer que também você vai ser feliz. Então eles vão trazer justamente esse dilema, essa separação. Justamente seguir um caminho de caráter, né, não necessariamente é uma condição necessária para a felicidade. Muitos autores contemporâneos vão falar sobre isso. E aí ele fala assim, ó, se você acha que isso vai te garantir felicidade em um outro plano, ótimo, né, siga isso. A gente não tá... Deixa eu falar sobre isso. Um minutinho que eu tenho, que também você respira, né, para processar as informações. Ao contrário, vou continuar aqui. Ao contrário, as virtudes do caráter poderiam trazer grandes, né, malefícios ao agente se fossem utilizadas, né, de modo errôneo. Tá? Então, para justamente vincular o que ele estava colocando anteriormente. Então, as virtudes do caráter poderiam trazer grandes malefícios ao agente se fosse utilizado de modo errôneo. Aí vou voltar aqui para o texto, que é de um livro dele, da Fundamentação, trouxe o autor, né, o Kant, de volta. A finalidade última da vida humana, segundo Maquiavel, é tomar o poder político. Então, o objetivo dele é esse, né? O livro do príncipe. Então, então, qual é a finalidade, né? No caso, a finalidade última da vida humana do príncipe é tomar o poder político e mantê-lo durante o maior tempo possível. As virtudes e os vícios humanos devem ser utilizados somente para atingir essa finalidade. O governante, segundo Maquiavel, está acima da virtude, tá? E do vício, ou seja, quem está no poder pode tudo, ele não está acima de virtude do vício, do equilíbrio, do justo meio e assim diante. O seu objetivo principal consiste na preservação do Estado e na manutenção da paz social. Tá? Assim, aí pegar exemplos, né, comparando ele a Aristóteles. Assim, a avareza, né,
que é um vício oposto à virtude da generosidade, permite ao príncipe. Você fala, calma, né? Não é sempre que o príncipe tem que ser generoso, não. A avareza, a gente ajuda você a permanecer lá no reinado. Na dúvida entre ser amado ou temido, cabe ao príncipe lembrar que ser amado depende do outro, chamar ou não. Mas ser temido depende somente de sua decisão. Como é que ele vai articular para ser temido? Não depende do outro, necessariamente. Né? Assim, Maquiavel modificou o sentido da expressão grega virtude, né? Grega virtude que era até, né? Ela passa a ser utilizada com a palavra virtude, que é justamente aquela pessoa que consegue, de certa forma, fazer essas articulações, né? Fazer essa separação entre ética e política, né? Para que possa se manter da melhor forma possível, né? Dar essa continuidade, permanecer no poder. Não tem essa virtude, né? Por isso que ele muda, virtude em Maquiavel não está vinculada a caráter das articulações para você se manter no poder. E fortuna, você aproveitar as oportunidades. Sabe aquela frase como é? Que algo aconteceu na hora errada, tipo assim, ele vai dizer, não, você tem que aproveitar a oportunidade. Se for nesse momento que a oportunidade apareceu, é aquilo, utilize a sua fortuna, né? E aí a virtude seria justamente a maneira como você vai aproveitar aquele momento para aquela articulação. Ele passa a utilizar a palavra virtude dessa maneira. Este termo foi bastante citado pelos escritores renascentistas italianos, franceses e ingleses no século XV e XVI. Maquiavel usou junto com o termo fortuna, um termo fortuna em um príncipe para designar como um líder político, né, deve lançar circunstâncias favoráveis ou adversas, tá? Aí é isso que ele chama de fortuna, tá? Circunstâncias favoráveis ou adversas, mantendo uma flexibilidade de caráter que se requer de um príncipe, tá? Praticar o bem ou o mal conforme os ventos da fortuna assim o exigirem, tá? Então, você percebe que há justamente, de fato, uma separação nessa ideia de um caráter único, por exemplo, pegar a ideia do sábio, né, que é bom, sabe que é bom, lá em Platão, assim, a gente conheceu o bom em sua natureza. No léxico, né, do pensador florentino, virtude significa senso de oportunidade, orgulho, bravura, coragem, né, e crueldade, tá, tudo junto. Então, é você, de certa forma, aproveitar as circunstâncias, né? Então, lembra, o príncipe está acima, né, do bem, do dele é manter-se, permanecer no poder. Tranquilo aí, gente? Mudou? Não, já veio aqui. Então, deixa eu vou ler aqui, página 60. Aí o Estado moderno, já não é Renascimento, está todo no processo, né? A partir do Renascimento, a questão da formação do Estado passou a ser a mais importante da reflexão política. Por quê? Você vai perceber que todos esses autores que a gente vai estudar hoje, como eu falei anteriormente, desculpa, gente, hoje eu estou um pouquinho... Eu acho que é o peso da semana, estou assistindo algumas dorezinhas aqui também. Até me perdi. Todos eles vão ter um ponto que é, como eu falei anteriormente, tentar entender como é que se deu a formação do Estado, sabe? Como é que os seres humanos entraram nesse contrato e falou, olha, precisamos de um contrato, né, que de certa forma continue isso que a gente chama que é algo abstrato, é um conceito abstrato, porque você não vai falar o Estado é porque tem lá assinado que o Brasil é um Estado brasileiro, é muito mais do que isso, sabe? Não é um papel simplesmente, né? Quando você fala de uma nação, tem várias coisas que estão ali incluídas que não é necessariamente a instituição, o prédio em si, é um composto de tudo isso. Quando eu falo FACAN, né? Por exemplo, quando sai uma nota, né? A FACAN lamenta muito sobre isso e isso. Ou quando fala inclui, né?
tanto eu quanto vocês, como pessoas que pertencem àquela instituição. Só para trazer uma analogia. Então, o Estado é muito isso. Quando você nasce, a primeira coisa, né, que é feito, né, se você está dentro do, né, território brasileiro, porque nem todo mundo tem outras etnias, principalmente vinculados aos indígenas, não tem essa obrigatoriedade. Porque eles já estavam aqui antes da gente chegar. A primeira coisa que você faz é uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento está dizendo, meu amorzinho, aqui, ó, você pertence a nós, e a partir do momento que você tem seus direitos e tem seus deveres. E você vai aprendendo isso desde criança, né? A partir da língua, a partir do nome do seu país, a partir de quando você vai para a escola, né? E vai aprendendo diversas coisas. Então, o que foi isso, né? O que é isso, de certa forma? Como é que se deu essa formação? Todos eles vão tentar, de certa forma, fazer essa busca. Por que o homem, né? Por que não foi assim, nômades como existiam antes, né? O continente americano foi o último a ser, digamos que, habitado, né? Então, e aí, lembrando, quando eu falo habitado, não estou falando dos europeus ainda, não, e nem não estou falando do europeu, já estou falando de todo aquele processo que tem de estudo, né, dos povos indígenas, como que eles chegaram aqui na América, que vinha da Sibéria, do sul da Sibéria, como foi que chegaram. É muito louco tudo isso, né, e como foi se espalhando no território brasileiro e assim em diante. Então, eles vão estar, como é que foi dado tudo isso, como é que se deu, como é que alguns tiveram essa concepção de Estado, como hoje entende o Estado moderno, e outras culturas tiveram outros tipos de formação, mas ali também se tinha o que, por exemplo, a gente fala de um Estado moderno, fala de nação, ali também tinha nações, tinham etnias. Então, como é que o homem se deu isso? Cada um vai falar de uma natureza humana primeiro, para tentar, de certa forma, responder isso e dizer que é legítimo, né, a fundação de um Estado. Eu preciso legitimar, não é simplesmente obrigado a ter o Estado brasileiro. Não, como é que eu vou legitimar isso? Então, eu preciso apresentar, né, argumentos plausíveis, não verdadeiros, não existe isso. Argumentos válidos, né? Mas qual que seria, né? É isso que se dá dentro de todo, assim também na ciência desse jeito. A ciência não te entrega a verdade, te entrega argumentos que são os mais plausíveis que a gente tem até o momento. Então, se você for pensar, existia a teoria de Newton, tá ok. Ela responde algumas coisas, mas não responde tudo. Aí, com isso, vê o que? A teoria de Einstein da relatividade, que aumenta muito mais, não refuta a de Newton, mas ela responde algumas coisas que tem na teoria de Newton e ainda responde outras que a de Newton não responde. Então, ela expandiu e eliminou algumas coisas. A ciência também é assim. Isso com todas as áreas do conhecimento. E aí o Estado moderno, ele vem justamente, né, refletir sobre como é que eu vou legitimar o Estado, como é que eu vou legitimar determinadas ações, né, sobre determinadas pessoas, né. Então eu preciso entender, eu preciso convencer as pessoas, no sentido convencer, no sentido não, vamos aqui de uma maneira estrutural, determinar como é que deveria ser um Estado. E ele fala o seguinte, a partir do Renascimento, a questão da formação do Estado, passou, já passei o horário, só vou terminar aqui essa citação, desculpa, passou a ser a mais importante da reflexão política. O Estado que surgiu na Europa não é um fenômeno universal, mas um acontecimento localizado que se caracterizou pela progressiva centralização do poder político nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos. Tá? Aí eu vou liberar vocês e depois eu comento mais sobre esse slide, tá bom? E aí, como eu roubei 2 minutinhos de vocês, a 4:02 eu retorno, tá ok? Então, eu não vou finalizar, não se preocupe, acho que eu não vou nem iniciar logo hoje não, vou falar sobre o Estado moderno, eu vou liberá-los para cansar um pouco também, para respirar, estudarem para a prova, assim em diante, pelo menos aí uns 15, 20 minutinhos. Então, o Estado moderno, onde a gente tinha parado, vai dizer o seguinte, a gente vai ter em todos esses filósofos do direito, né, filósofos políticos, é uma reflexão sobre a formação do Estado. Então, como é que o Estado se formou. Isso porque, como eu falei, né, pensando em toda a história da Europa, esse modelo que nós chamamos de Estado foi típico de lá. Né, como ele coloca, um fenômeno, não é um fenômeno universal que você, por exemplo, encontrou, né, quando chegaram, por exemplo, para que os europeus encontraram, tá, um modelo estatal, tá, uma ideia de um Estado nacional, não. Mas é típico, né? Esse formato, a ideia de Estado, ele surgiu na Europa.
e aí entender, então, como é que se deu essa formação. E ele coloca que uma dessas características, né, para o surgimento do Estado, e também que esse ponto, é que se caracterizou pela progressiva centralização do poder político nas mãos de pequenos grupos de indivíduos. Né? E a partir disso, né, é o surgimento do Estado. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, só um minutinho. O Kindle hoje está leve. Que é na verdade, é só um trecho, né, de uma citação de Max Weber, que vai dizer o seguinte, né, Max Weber descreveu esse processo de centralização do poder, uma antítese do Estado medieval, no qual o poder político estava disseminado por instituições distintas, tais como os senhorios feudais e a Igreja Católica, configurando um policentrismo político. Tá? E aí afirma Max Weber em Economia e Sociedade. O Estado moderno, do mesmo modo que associados a políticas historicamente precedentes, é uma relação de dominação de homens, né, apoiada no meio, né, do monopólio da coação legítima, né, que quer dizer considerada legítima, para que ele, né, subsista, as pessoas dominadas têm que se submeter à autoridade invocada pelas que dominam o momento dado. Quando, né, e por que fazem isso, somente podemos compreender conhecendo os fundamentos justificativos internos, que é isso que os senhores vão fazer, e os meios externos nos quais se apoiam a dominação. O primeiro filósofo a utilizar o termo Estado, né, para nomear a organização política da sociedade, né, na Europa, depois de Aristóteles, foi Maquiavel. Tá? Diz Maquiavel no livro Príncipe. Eu coloquei a citação de Maquiavel. Mudou? Não mudou, por que não mudou? Tá, boto já aqui. Então, Maquiavel vai dizer o seguinte: todos os estados, todos os domínios que exerceram e exercem poder sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Tá? E aí, para Maquiavel, a finalidade, né, a finalidade da política é trazer paz ao Estado, tá? Seja ele república ou um principado. Isso porque, para ele, por isso ele notifica, né, naquele período que ele estava vivendo, que ele vai chamar de, tá, entre aspas, né, procurava encontrar a solução para a constante anarquia, né, no qual vivia, como ele vai falar, existente nas cidades e estados italianas da Renascença. Então, a busca por essa paz só era possível a partir do Estado. Aí, ao escrever O Príncipe, Maquiavel procurava encontrar uma solução, como foi dado, até aqui, inclusive. E aí vamos falar aqui um pouquinho sobre os fundamentos do Estado moderno, direito natural e o direito positivo no século XVII e XVIII. Não vou falar tudo sobre, vou deixar um pouquinho, porque eu vou falar na próxima aula sobre desnaturalismo, o que é liberalismo econômico, o que é direito positivo segundo John Locke. Certo? Eu só aqui pegar alguns apunhados, não vou trabalhar tudo hoje. Não. O justnaturalismo moderno marca o período de transição entre o surgimento do Estado moderno, a partir do século XIII, como uma forma específica de poder político, tá? E sua hegemonia definitiva sobre a sociedade civil, e o século XVI, século XIX, com a afirmação do positivismo jurídico, que se tornou doutrina oficial. E aí vem a questão do princípio de imparcialidade, por exemplo, na administração pública, tá? Que supõe que o governante deve atuar sempre em defesa do interesse público e não em defesa de interesses individuais. Outro ponto que é bom destacar, né? Vou destacar aqui para vocês, que é aqui, né? Só
antes de falar, com o monopólio, né, da produção jurídica, nas mãos do Estado, não mais da igreja, mas o monopólio das produções jurídicas do Estado, a lei passou a ser a mesma para todos os cidadãos. Não tinha mais aquele negócio, né, de plebe, os príncipes, a rainha, vamos dizer assim, né, não é que deixou de existir de uma hora para outra. Então ele vai, inclusive, falar o seguinte no texto, né, trazendo outro texto para compartilhar com vocês. Simultaneamente, né, o direito jurídico coativo, né, privilegia na relação jurídica a coação externa. Era coação se exterioriza pela capacidade que possui o direito de utilizar a violência física contra os infratores das normas jurídicas, dentro de um determinado território na qual estas normas jurídicas sejam válidas. Então, a gente percebe que há, de fato, uma mudança do comportamento quando há esse monopólio da produção jurídica na mão do Estado. E aí ele vai chamar a atenção também para o papel do juiz. Tá? A distinção entre direito natural, tá, e o direito positivo existia antes, né, do processo de estatização do direito ocorrido a partir do século XII. Até então, o juiz, ao resolver, né, os atos ilícitos, é obrigado a escolher as normas emanadas do poder legislativo estatal. Tá? Podia acolher os princípios deduzidos dos costumes, se ele quisesse, as regras elaboradas pelos juristas, ou se basear na equidade, extraindo as regras do próprio caso. Todas essas normas estavam no mesmo nível e constituíam-se, né, em fontes legítimas do direito. Com o desenvolvimento do Estado moderno, o juiz perdeu a sua autonomia, tá? E passou a ser um funcionário público, né, ligado ao poder judiciário, o qual, por sua vez, é subordinado ao poder legislativo. Com isso, né, as disputas judiciais passaram a ser dirimidas com base nas regras emanadas do Poder Legislativo, única fonte válida de produção normativa. O Mário de Aquino já falou sobre isso, dessa relação entre né, o papel do juiz, do legislador, e com o Estado moderno, essas divisões vão ganhar muito mais força, tentando justamente ter esse conceito da imparcialidade, e também, né, para não ter a imparcialidade do juiz, e ter um poder específico para, de certa forma, validar, né, essa coerção externa. Deixa eu ver se eu passo aqui. Enquanto eu estou tentando passar, que não está indo, a gente vai ver lá no texto do Eduardo Bittar, é bem pequenininho mesmo, gente. Então, vocês podem ir na próxima semana, na verdade. Ele vai apresentar 3 autores, mas a gente vai estudar só 2. Aqui vai ser justamente a gente travou tudo aqui, só um minutinho. Tá aqui de momento só o meu ouvindo. Ele vai trabalhar 3 autores, dentre eles John Locke e Thomas Hobbes, né, que vocês devem estar cansados de me ouvir, mas vai também trabalhar o Samuel Buffet, não sei se é assim que pronuncia, né, Buffendorf, e o Hugo Grostil, né, mas a gente vai trabalhar só esses 2 últimos. É um texto bem pequenininho que ele vai compilar todos esses autores. Agora foi. Então aqui não vamos falar muito sobre o Locke, não, é só para a gente fazer um contexto. Então, eu acredito que é um autor que vocês podem ter estudado durante o seu ensino médio, porque quando a gente vai falar de liberalismo econômico, é um dos primeiros autores a qual, né, boa parte dos professores recorrem para, de certa forma, sintetizar ou falar do próprio surgimento dessa ideia do que é o liberalismo, que já me surgiu com ele. Está estudando a mente humana, né, tem uma obra que vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre ela. Ele vai, como eu falei, quando eu falei, né, para ele falar de uma filosofia política, ele primeiro vai falar de uma epistemologia. Para ele defender o empirismo, né, o empirismo
primeiro ele vai defender o empirismo, né, como base da formação humana, da ideia de conhecimento, para poder fundamentar a ideia de um direito positivo. Então, esses modos de pensar, eles estão conectados, né? Eles têm que apresentar uma consistência. Esses filósofos, né, eles apresentam uma linearidade no modo de pensar deles, não é à toa. E aí o Locke, embora o Thomas Hobbes, por cronologia, deveria vir antes, mas para respeitar a maneira como foi colocada no texto do Bittar, ele vem primeiro e ele traz pequenas questões que são interessantes, né? Quando a gente pensa em Locke, como, por exemplo, a questão da propriedade privada, embora seja um direito natural, ele vai falar, mas esse direito natural vai te dar conta que está arrumadinho, né? Vai ser vinculado ao trabalho, como a gente vai ver nas próximas aulas. Ele vai falar também, né, que a função do Estado é simplesmente para justamente assegurar determinadas condições, como a própria propriedade, mas também a liberdade. Então, precisa de um terceiro membro, né, que organize, que medie essas relações. E pensando nisso, é que ele também vai falar que não é o Estado tem o poder sobre né, o povo, a população, mas ele vai, digamos assim, mediante os filósofos que a gente vai ver, ele traz algo muito interessante. Olha, tem que lembrar que quando o Estado ele surge, né, ele tem uma função. Se ele não cumpre sua função, precisamos tirar quem está nesse poder, destituir. É diferente, por exemplo, quando a gente fala do absolutismo, né, de Hobbes. Então ele vai falar, ele tem sua função. Se a função, quem está nessa função, né, primeiro as divisões dos poderes que ele vai que vai permanecer, né, já dada por Montesquieu, mas ele justamente vai falar, olha, se o quem está lá não está no poder, não está fazendo, bora tirar. O povo pode tirar, deve tirar. É que o Thomas Hobbes é totalmente diferente. E se tratando da natureza humana, vamos dizer que ele que fica ali no meio, né? Ele não é nem 8 e nem 80. Ele fica ali entre Hobbes e Rousseau, né? Enquanto Rousseau vai falar de uma natureza humana extremamente egoísta, negativa, e justamente por isso precisa do Estado para civilizar, né? Porque se não houver Estado, o homem vai se matar, né? Vai se matar. O lobo é o lobo é o lobo do homem, como é que é, gente? A frase de Hobbes, super conhecida aqui, eu esqueci agora. O lobo é o lobo do homem. Que ele vai dizer, olha, se não tiver Estado, o Estado, então, para Hobbes, a gente vai fazer só um agora, tá? Tipo, olha, é para garantir a segurança, tá? Sem o Estado não tem segurança. Então, o homem precisa, de certa forma, do Estado para segurar. Então, o que possibilitou a formação do Estado é garantir essa segurança. Mas não, também não é assim, o homem não vai agredir o outro em sua gratuidade, de forma gratuita. Não é essa violência toda, esse estado de guerra que o Hobbes apresenta, né? Apresenta sempre o Estado como estado de guerra quando se não tem a segurança do Estado. Também não vai apoiar Rousseau quando diz que a natureza humana é bonita, é perfeita, e a sociedade que corrompe, a sociedade como ela se deu historicamente. Ele vai falar, de fato, a gente se equivocou, né, em alguns percursos, mas também, né, dizer que essa natureza do homem, né, e que tudo que a gente fez até o momento foi errado, não vai ser. Então ele vai dizer que o homem era um nômade, se você, de certa forma, não respeitasse essa liberdade do outro, ia gerar conflito. E aí, a partir disso, é que ele vai, de certa forma, apresentar a formação do seu Estado. E aí, como eu disse anteriormente, o Locke é conhecido pelo seu empirismo, né? E aí, pegando aqui a citação que vocês podem acompanhar, ainda que a Terra e todas as criaturas inferiores pertencessem em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa. Tá? Sobre esta, ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Essa frase é para poder dizer que a vida é uma propriedade. Quando ele fala de propriedade, não está falando só de território, não. A liberdade é uma propriedade, a vida é uma propriedade, e cabe a cada um ter direito a ela. Então justamente fazer esse alerta para dizer que a vida é uma propriedade. E aí, com isso, né, precisa do Estado para garantir. Então, não é necessariamente um medo. Ele vai se utilizar da razão, né? Vamos pensar junto, para, de certa forma, garantir os naturais. Ele é um juiz naturalista. E aí, mudou. Bom.
A obra mais famosa de John Locke, certo? É um ensaio sobre o entendimento humano. Não é uma obra política, é uma obra epistemológica, como eu havia dito a vocês, né? Primeiro ele faz essa retomada. É uma obra dedicada à pesquisa das fontes de nossas ideias de pensamento. Não sei se vocês vão lembrar, quando vocês estão estudando lá empirismo, de ideias secundárias, de ideias primárias, né? Tem até um instrumento mental que acho que vocês colocaram aqui um dia, né? Imagine que uma árvore, né, cair, não tem ninguém lá para observar, o som da árvore existiu ou não. Então, isso já, Aristóteles, Locke vai responder, por exemplo, essa pergunta. Então, quando ele fala de sons, ele vai dizer que são propriedades secundárias, porque depende muito do sujeito a qual recebe essa informação, né? Agora, tudo que é vinculado à propriedade, à materialidade, pois é, te imitou. Tudo que é ligado à materialidade, ele vai dizer que, no caso, são ideias primárias, está no sujeito, está num objeto e não no sujeito. Então, ele já fazia justamente já trazia essas questões. Então, quando ele falava do som, pegando aqui que ele plagiou o Marcelo, ele falava, olha, o som não existe, o que existe é as propriedades matemáticas do som. Para o som existir de fato, precisava de sujeito, que ele vai chamar de propriedades secundárias. Aí ele vai dizer, né, com isso o homem, ele vai tentar justificar a racionalidade humana. Ele vai falar, como é que o homem pode falar sobre coisas que não existem? É impossível o homem falar de coisas que não existem. Aí muitas pessoas vão questionando, não, é assim, imagina a literatura que eles fazem que não existiria. Não é isso. Se você for pensar tudo que na literatura, ele vai chamar que são conexões de ideias. Aí tem várias conexões que não cabe aqui estudar. Aí que ele vai falar, só exemplo, se você pensar em uma sereia, mas sereia não existe, as pessoas pensam, tá, mas por que você tem a ideia de sereia? Porque você juntou dois objetos, tá? A sua experiência de conhecer um peixe e uma experiência de conhecer a mulher. Então, você criou isso a partir de experiências sensíveis. Quer dizer, não existe ideia de tudo isso. Ele está falando lá com René Descartes, tá? Falando que, olha, não vem com essa política de que existe leis inatas, e aí, lembrando, ele está falando isso para justificar que não há uma lei no sentido universal, no sentido divino, não existe leis inatas. Todas as leis que vão existir são leis naturais a partir da experiência humana, a partir da razão humana. Então, ele está ali criticando essa ideia de que é possível, de fato, a racionalidade humana ter uma ideia própria dela. E aí, para responder o Descartes que deu como exemplo a matemática, né? Porque ele vai dizer assim, me diz onde é que uma pessoa teve experiência da matemática? Ele falou, se fosse por isso, todo mundo desenvolvia apenas uma matemática. Disse, não, tem diversas matemáticas, tá? E ele vai falar, né? Ele traz experiências que ele teve de pessoas que não fizeram a mesma aritmética, historicamente. Então, ele vai falando que até a própria ciência, ela se desenvolve a partir dessa troca e das experiências sensíveis, inclusive a própria matemática. Né? É como, por exemplo, o que ele vai dizer? Que a razão humana é apenas um instrumento, enquanto René Descartes, como racionalista, que vão ter autores que vão basear a filosofia no direito a partir do racionalismo, que a própria razão já tem um conhecimento em si sobre algo que você não encontra. E vai dizer, não, a razão, ele não tem verdade, não. Os empiristas não descartam a razão, não. Os empiristas, eles têm a razão apenas como instrumento, é como se fosse uma máquina perfeita que foi dada por natureza, que faz a gente pensar do modo que pensamos hoje. Então, ele vai justamente a partir, inclusive, como é que, a partir dessa máquina que eu tenho, que eu chamo razão, eu vou elaborar essas leis. Leis que, de certa forma, garantem, né? Garantem, no caso, direitos mínimos, como a vida, como ele vai falar, que por isso é um direito natural, porque é utilizado a partir dessa racionalidade. E aí é uma obra dedicada, né, às nossas ideias e pensamentos, porque ele vai diferenciar isso, né, ideias de pensamento, na qual Locke faz uma crítica severa ao inatismo, tá? Ninguém nasce com conhecimento de acordo com ele, sobre uma folha de papel em branco, não. E apresenta sua tese de que a força motriz do conhecimento é a experiência. Lembra um pouco que Tomás de Aquino, tudo não passa pela mente humana que antes não tenha passado pela experiência.
tá? Então, essa ideia segundo a qual o ser humano já viria com conhecimento de si, ele vai ainda zoa com René Descartes, né? Ainda fala lá uma citação que dá para perceber que é direto, um trecho que é direto que ele está falando com ele. Locke não acreditava nas existências das ideias inatas, isso não significa que ele não enxergue outras leis, né? Então, ele vai se apoiar onde? Nas leis positivas. Há uma grande diferença, como vocês vão perceber, entre uma lei inata e uma lei da natureza. E a primeira coisa que ele vai falar é isso, que ele precisa garantir, né, um direito natural. Então, John Locke está querendo garantir o seu, né, gente? Lá na Inglaterra, o período dele, a condição financeira dele, e assim em diante. Então, ele precisa desvincular a ideia de inato a uma lei natural. Então, ele vai trabalhar a partir disso. Entre uma verdade impressa, originalmente na alma, e uma verdade que ignoramos, mas que todos podem conhecer, servindo-nos de modo justo daquela faculdade que recebemos por natureza. E que faculdade que recebemos pela natureza? Aí sim, vai ter a razão. Para Locke, né, as leis naturais não são inatas. Tá? Não se encontram impressas na mente humana. Tipo, vamos fazer uma análise autorreflexiva e encontrar essas leis. Estão na natureza e podem ser conhecidas facilmente por meio do uso da razão. Então, essas leis não estão dentro dos homens, estão fora, nas suas relações, e pelo uso da razão a gente deve encontrá-las. É igual Pitágoras, né? Pitágoras, quando falava dos números, né, não era igual o René Descartes, fala que os números são uma propriedade da mente humana e dele. Não, ele vai dizer, tudo é número. Conseguir ver, aí é uma outra questão que ele está dizendo. Né? Mas o número está em todo lugar, eles existem ontologicamente. Tá? O 1 é um numeral, né? que a gente aprende na escola, o numeral. Então, você aprende ali quando você está olhando aqui no slide, né? Slide 40, aquilo ali, esse número, esse 40 é o numeral, não é o 40, o número 40. Tá? O número 40 é um conceito, assim, então ele vai falar, né? Pitágoras dizia, né, que os números eles estão na própria natureza, não só os números, mas com todas as propriedades, como o pi, assim, o ponto, a circunferência, assim diante. A principal contribuição de Locke para a filosofia política, exatamente, né, são representações, né, são signos, né, assim como a gente escreve as palavras. A principal contribuição é como se fosse o nome deles, né, o numeral é o nome dos números. Como é que a gente vai explicar para a gente mesmo, para as crianças, o que é o número 1, se a gente não tem como, digamos que, mostrar ele, apontar ele na natureza. Aí a gente tem que dar um nome que acaba sendo o próprio numeral. A principal contribuição de Locke para a filosofia política são seus 2 tratados sobre magistrado civil. Locke escreve uma obra para o cidadão, no qual apresenta as regras e técnicas a serem seguidas para se viver em estado de paz, no estado de paz na sociedade. Aí eu vou parar aqui, que eu prometi que ia liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje. Tá? Na verdade, eu pulei 2 slides e não passei para vocês, né? Gente, eu não sei o que está acontecendo. Aqui, certo? E aí é só para falar que na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco com um pouco mais de detalhe a questão de Locke. Tempo, né? A gente vai apresentar Thomas Hobbes, porque a maneira como o Bita trabalhou, ele não explorou tanto o que eu li ali. Inclusive, eu vou trazer outras referências, trazer um pouco da ciência política deles, não só da questão jurídica, embora está tudo muito vinculado. Certo? Vocês querem tirar alguma dúvida? Do mais, eu desejo, só pegar aqui o nome de vocês, pegar aqui a chamada, rapidinho. Professora, a próxima aula vai ser próxima semana ou na outra? Olha, na última vez que eu tinha falado com o professor Alexander, eu vou ficar só no chat na semana de prova, aí no caso seria só aula mesmo, só na outra semana não. Como é que fala, gente?
Na semana Daqui a próxima seguinte. semana, exatamente, Claro. próxima semana na outra. Vocês entenderam, né? A mensagem. É como a Marinha se diz, é outra semana sem ser essa. Obrigada, exatamente. Na outra semana sem ser essa, aí a gente já. Gente, por que não quer pegar o nome de vocês? Só um minuto. Tá? Então é isso, tá, gente? Não vai ter. Se tiver alguma modificação, aí no caso eu comunico lá no fórum, mas eu perguntei essa semana se haveria aula, não. Você tem que ficar só apenas no chat para qualquer eventualidade, no horário da minha aula, no caso, né? Que eu ficarei. Para qualquer eventualidade, você responder os alunos. Então, eu estarei no chat. Mas, caso algum aluno tenha algum tipo de pergunta e assim em diante. Certo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Se tiver tudo certo, desejo para vocês uma ótima semana, no sentido que tenham que fila, que vocês consigam ter boas provas, né, que seja produtivo e assim em diante. Calma na hora de responder, cuidado aí com a questão das horas, com a internet e assim em diante. Boa sorte, boas provas. Tá?